Se você ainda espera ser salvo, já está atrasado na vida. Marco Aurélio escreveu isso há quase 2000 anos. Muita gente vive como se algo fosse acontecer, como se em algum momento a vida fosse finalmente facilitar. Uma oportunidade perfeita, uma ajuda inesperada, um empurrão de alguém mais poderoso, ou até um milagre. Mas essa espera silenciosa cobra um preço alto. Hoje, muita gente terceiriza a própria vida, entrega o volante para forças externas e passa a existir em modo espera. Esperam que o governo resolva, a família sustente, Deus faça o que elas não fazem, ou que a sorte um dia bata a porta. O problema não é acreditar. O problema é parar de agir enquanto acredita. Essa mentalidade cria uma armadilha perigosa. Você começa a confundir esperança com imobilidade. Enquanto você espera, a vida continua. As contas chegam, o tempo passa, o corpo envelhece, as oportunidades diminuem. E então vem a frustração. Não porque o mundo foi injusto, mas porque você entregou sua responsabilidade a algo que nunca prometeu cuidar de você. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém sente sua dor como você. Ninguém carrega suas consequências. E ninguém vai viver sua vida por você. Quanto mais você espera ser salvo, mais dependente você se torna. E quanto mais dependente, menos controle você tem. E enquanto você espera, o tempo passa. Marco Aurélio não era um homem comum. Ele era o imperador do maior império do mundo. Tinha poder, riqueza, exércitos, servos. Se alguém podia esperar ser salvo, ajudado ou protegido, era ele. Mas o que Marco Aurélio escreveu para si mesmo foi o oposto disso. Em suas meditações, ele não pede facilidades, não pede que o mundo seja justo, não pede que as pessoas mudem. Ele escreve como alguém que assumiu completamente a responsabilidade pela própria mente. Marco Aurélio entendia algo que hoje muitos evitam aceitar. Você não controla o que acontece fora, mas controla como reage por dentro. E isso muda tudo. Ele dizia, em essência, se algo não depende de você, aceite. Se depende, haja. E não confunda as duas coisas. Essa visão elimina a reclamação, elimina o vitimismo, elimina a espera passiva. Porque no estoicismo, esperar não é virtude. Virtude é agir corretamente, mesmo em condições ruins. Marco Aurélio acordava todos os dias esperando. Ingratidão, injustiça, egoísmo, pessoas difíceis. Não para se tornar amargo, mas para não ser surpreendido. Ele sabia que o mundo não iria colaborar com seus desejos. Então decidiu fortalecer aquilo que realmente podia controlar: sua disciplina, sua conduta e suas escolhas. Enquanto muitos hoje perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Marco Aurélio perguntava: o que essa situação exige de mim? Essa pergunta muda um homem. Porque no momento em que você para de perguntar quem vai me ajudar e começa a perguntar o que eu devo fazer, você deixa de ser vítima e passa a ser responsável. E responsabilidade, por mais pesada que pareça, é o primeiro passo da verdadeira liberdade. Existe um momento na vida em que a verdade se impõe, não como consolo, mas como choque. Ninguém realmente vem. Não porque as pessoas sejam más, mas porque cada um está ocupado sobrevivendo à própria vida. Cada pessoa carrega seus próprios medos, dívidas, fracassos e culpas. Elas podem até se importar com você, mas nunca sentirão sua dor na mesma intensidade. E não deveriam. Esperar que alguém venha resolver o que é seu é entregar o controle da sua vida a quem não pode carregá-la. A vida não funciona com resgate, ela funciona com consequência. Quanto mais você espera ajuda externa, mais fraco você se torna internamente. Porque toda espera prolongada cria dependência, e dependência gera ressentimento. Você começa a pensar: ninguém me ajuda, ninguém me entende, o mundo é injusto comigo. Mas a pergunta correta nunca foi essa. A pergunta real é:
o que está ao meu alcance agora. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele sabia que, no fim, cada homem enfrenta seus desafios sozinho, dentro da própria mente. E isso não é uma tragédia, é uma libertação. Porque no momento em que você aceita que ninguém vem, você para de esperar e começa a construir. Você deixa de pedir permissão, deixa de buscar validação, deixa de culpar. Você age, e agir, mesmo com medo, mesmo cansado, é o que separa os que avançam dos que apenas reclamam. Ninguém vem te salvar. E quando você entende isso de verdade, algo muda por dentro. Você não se sente abandonado. Você se sente livre. A maioria das pessoas foge do sofrimento. Marco Aurélio se preparava para ele. No estoicismo, o sofrimento não é visto como castigo. Ele é visto como treinamento. Treinamento da mente, do caráter, da disciplina. Aquilo que hoje te pressiona, te frustra ou te cansa, não apareceu para te destruir. Apareceu para te testar. Marco Aurélio sabia que uma vida confortável demais enfraquece o homem. Por isso, ele não pedia que os problemas fossem embora. Ele pedia que ele fosse forte o suficiente para suportá-los. Enquanto muitos perguntam, por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta, o que isso está me ensinando? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em ferramenta. Cada dificuldade se torna um exercício. Cada perda, um treino de desapego. Cada ofensa, um teste de autocontrole. O problema não é sofrer. O problema é sofrer sem aprender nada. A vida nunca prometeu conforto. Ela prometeu desafios. E quanto mais você tenta fugir deles, mais frágil você se torna. Mas quando você aceita o sofrimento como parte do caminho, algo muda dentro de você. Você para de se sentir punido e começa a se sentir preparado. O fogo não destrói o aço, ele o fortalece. E a dor, quando bem utilizada, faz o mesmo com o homem. Quando você aceita que ninguém vem te salvar, a vida deixa de ser injusta e passa a ser clara. A partir desse momento, não faz mais sentido reclamar. Não faz mais sentido culpar. E não faz mais sentido esperar. Aceitar essa verdade exige ação. A primeira mudança é interna. Você para de negociar com a própria consciência. Você faz o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade. Mesmo quando está cansado. Mesmo quando ninguém está olhando. Isso é disciplina. Depois, você começa a organizar o caos. Você cuida do que está ao seu alcance. Seu corpo, sua mente, sua rotina, suas decisões diárias, sem exageros, sem promessas grandiosas, apenas constância. Marco Aurélio não falava em motivação. Ele falava em dever. Dever de agir corretamente. Dever de manter a mente firme. Dever de não se corromper pelo conforto. Quando você assume essa postura, a vida responde de forma diferente. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Você não precisa mais de aprovação. Não precisa de aplausos. Não precisa que alguém te empurre. Você segue em frente porque sabe quem você é e o que precisa ser feito. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravo da própria fraqueza. E isso começa no momento em que você decide assumir o peso da própria vida. Existe um dia na vida de todo homem em que ele percebe algo que não pode mais ser ignorado. Ninguém vem. Não vem o governo. Não vem a família. Não vem o acaso. Não vem o Salvador. E quando essa verdade finalmente cai, existem dois caminhos. Alguns se revoltam, se amarguram, se tornam cínicos. Outros se levantam. Eles entendem que a ausência de resgate é, na verdade, um chamado à responsabilidade, à disciplina, à construção silenciosa. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para o mundo, porque ele sabia que a verdadeira batalha não acontece fora, acontece dentro. Você não precisa que a vida fique mais fácil. Você precisa ficar mais forte. Não espere motivação. Construa disciplina.
Não espere compreensão, construa caráter. Não espere ser salvo, construa a si mesmo. E se você chegou até aqui, talvez já saiba, ninguém vem te salvar. E exatamente por isso, tudo depende de você.